Esse barquinho ficou 10 anos na Avenida Paulista, numa garagem. E aí quando o museu aconteceu lá em São Francisco do Sul, que era um sonho que a gente tinha, ele foi pro museu. O museu cresceu muito, o barco ficou sempre lá, nunca saía nas reformas e o tempo judiou um pouco. O museu teve algumas goteiras, e aí o ano passado a gente tirou para restaurar. Fizemos um restauro bem legal. Você tem plano de voltar a navegar com ele? Não. Não chega, remar, chega. A gente tem que evoluir. Mas tem um cara que está querendo fazer, tem um cara do Rio, o Ângelo, que está querendo refazer a viagem. Ele está louco para fazer no mesmo barco. Eu estou convencendo ele a fazer um outro barco, mesmo que seja inspirado nesse, assim, para ele entender bem o processo, participar da construção é importante. E os equipamentos que você levava nele são esses daqui? São esses rádios, alguns desses rádios aqui, que são bem antigos. E era o que, basicamente? Você falou... Eu falava com radioamadores, né? Não tinha GPS, fazia astronomia, esse estante era de plástico. Então era assim, eram tempos diferentes. Ficava às vezes uma semana sem ter a menor ideia de onde eu estava, se tinha ido para frente, para trás, para o lado. O que é legal. Hoje não tem mais esse privilégio da ignorância. Eu estudei os caras que já tinham atravessado o Atlântico Norte, achei engraçado que ninguém conseguiu atravessar o Atlântico Sul e aí comecei a identificar por que um bom número morreu. E eles morriam por causa das capotagens, os barquinhos capotavam, entrava água. E aí em 80 um francês, o Gerard Dabouville, conseguiu escrever um relato. Eu acabei conhecendo ele, não tinha ideia de fazer a viagem ainda. E aos poucos comecei a ver que ele tinha feito alguns errinhos, fui conhecer o barco dele e sem querer foi nascendo o projeto. E um barco desse porte, para uma travessia tão grande, acho que deve ter causado estranheza em muita gente. Não era o problema do porte, o problema é da propulsão, né? Um barco a remo. Então, muita gente não acreditou, muita gente achou graça. Era só isso, a propulsão é remo, mais nada. Então foi engraçado. Mas o barco é marinheiro, um desenho bonito, é um double proa, então é um barco que recebe bem o mar. Capotou mesmo algumas vezes no começo, depois eu aprendi a não capotar. Na época eu usei painéis solares que estavam começando o uso deles para carregar as baterias, poder ter uma comunicação de rádio semanal com o Brasil. Ouvi rádio também para meteorologia. E na época não tinha GPS, então basicamente o rádio para mim era importante por causa da hora atômica que eu recebia por rádio, para apurar o cálculo de astronomia. A qualidade de barco não tem nada a ver com porte, né? Isso é uma coisa engraçada. Então na Antártica a gente encontra barcos maravilhosos, muito pequenos, e grandes monstros que nem de graça eu ia querer. Então, não tem muita ligação com o tamanho, sim com a concepção. E com os anos a gente aprendeu a fazer barcos bastante competentes, né? Os veleiros que a gente fez são barcos interessantes. Agora a gente está fazendo barcos a motor mais eficientes. Então a gente tem uma preocupação grande em fazer barcos diferentes, né? Nossa estrutura é pensada para fazer o que os outros não querem ou não conseguem fazer. E a partir da necessidade? A partir de necessidades bem específicas, né? A necessidade de se divertir, esquiar. No Guarujá, eu estou fora. Agora, barcos de trabalho, barcos para uso diferenciado. Eu gosto muito de offshore, eu gosto de barcos de oceano de verdade, que cumpram longas distâncias. Gosto de barco que não dá dor de cabeça, que não enche a paciência. E gosto de barco que não custe muito caro, que seja fácil de manejar, simples. E eu acho que a gente acabou, assim, se especializando nesse conceito da simplicidade e da performance simultâneas, que é uma combinação muito difícil de alcançar.
E é claro que a experiência de ter remado um oceano ajuda você a pensar bastante no esforço que você precisa para deslocar um barco. Esse era um deslocamento pequeno. E eu vejo hoje que essa experiência, ela se repete. Por exemplo, essa semana a gente teve em Guaraqueçaba, lá no aniversário da cidade. É uma cidade que, por alguma razão misteriosa, parou no tempo. E lá existe a cultura da canoa motor, para trabalhar, para conectar a cidade com Paranaguá, que ela está longe, e para corrida. E o que eles entendem em matéria de fazer uma canoa andar rápido, tanto a remo quanto a motor, é impressionante. Nenhum engenheiro naval nunca vai conseguir alcançar o conhecimento que os caras têm. Eles têm assim, é um laboratório real, ligado à cultura local, de conseguir performance. Então eles conseguem, com um motorzinho de 5 cavalos, fazer uma canoinha andar mais rápido do que uma lancha com 400 ou 500 cavalos. E a gente viu isso, a gente estava num barco de 400 cavalos de velocidade e a gente não alcançou uma canoinha com 5 cavalos. E é esse tipo de conhecimento que a gente gosta de usar e que infelizmente engenheiros navais, dentro da sua estanqueidade e ignorância e falta de curiosidade, de sensibilidade para entender as coisas verdadeiras, mas não conseguem alcançar. Eu falei da necessidade, né, mas tem uma coisa que a gente vem falando, né, nessa série, que é muito da criação artística, e acho que isso para mim é criação artística. O que você faz eu acho que é uma manifestação cultural, onde o design é um componente desse processo muito importante. Eu gosto de design, eu gosto de tecnologia, só que o meu conceito de tecnologia não é só ligado ao iPad, comunicação, tudo isso. Tecnologia também é esse aprendizado de extrair dos materiais conhecidos o máximo de utilização que você pode. E a gente perdeu muito isso. O mundo de hoje, a tecnologia ela vem pronta, ela não é cultivada. E esses caras cultivam tecnologia, eles têm laboratórios de experimentação real, que estão ligados à atividade econômica e cultural também. Porque a tecnologia hoje em dia é muito misturada com novidade, né? A última coisa que saiu daquilo... Mas a tecnologia hoje é muito pobre, porque, no meu entender, tecnologia é a capacidade humana de fazer uso do conhecimento adquirido. E a nossa capacidade hoje de usar o conhecimento que a gente tem, ela é muito limitada, ela é quase irrelevante, porque o conhecimento é muito vasto. Há 500 anos atrás, há 1000 anos atrás, 2000 anos atrás, o conhecimento acumulado era muito pequeno e a capacidade proporcional de utilizar esse conhecimento era enorme. Sei lá, no tempo das embarcações à vela que vieram da Europa para o hemisfério sul, que foram para as Índias e passaram pelo Brasil por razões estratégicas, né? Assim, um barco era feito com madeiras que você encontrava em vários lugares e você precisava de machados e enxós e goivas para reparar o barco. Genial o conceito de tecnologia. Em qualquer lugar você podia fazer reparo. Hoje, se encalhar um navio da Vale na praia de Copacabana, não tem tecnologia para resolver o estresse estrutural que ele vai ter e nem o impacto ambiental que ele vai fazer, não tem. E as navegações, a chegada dos portugueses aqui foi um primeiro momento, né, de impacto, de juntar, de dar as primeiras faíscas, né? Mas o problema é que nunca aconteceu a chegada dos portugueses, aconteceu a passagem dos portugueses, que é muito diferente. É diferente do processo que aconteceu na Islândia, por exemplo, nas Ilhas Faroe e na Groenlândia. Os povos nórdicos, eles foram para a Groenlândia para se estabelecer lá e ficaram lá por 3 séculos e pouco. Os portugueses não vieram para o Brasil, eles passaram pelo Brasil e acabaram se instalando pelo caminho, pela volta, e isso faz uma diferença na nossa história. Mas o fato é que
essa experiência prática no mar, quando você vai adquirindo ela assim nesse processo de iniciação mais básico até o que a gente faz hoje, te faz enxergar algumas coisas interessantes. Então havia um conhecimento na época, como eu estava falando na história da tecnologia, que a tecnologia da época era muito mais evoluída que a de hoje, porque o conhecimento, a base de conhecimento era muito pequena, então eles usavam essa base de conhecimento plenamente e a gente praticamente não usa todo o conhecimento disponível. Uma fração cada vez menor, porque o conhecimento aumenta cada vez mais. Mas é interessante quando você compreende os grandes sistemas oceânicos, né, os sistemas de alta pressão, como os portugueses foram perspicazes e astutos em entender essas grandes movimentações oceânicas que definiram as rotas para que eles conseguissem completar suas viagens para o Oriente. É interessante também ver que eles contrariaram a tendência do mundo, digamos, civilizado, entre aspas, mas do mundo europeu, de tentar conectar a China pelo Ártico. Navegar pelo hemisfério norte é muito fácil, não precisa de bússola, e nunca precisou. Você tem uma bússola permanente no céu, que é a estrela polar, que dá adicionalmente a latitude. Você tem as duas informações básicas, você tem uma posição e uma direção. E no hemisfério sul você não tinha estrela polar. E aí eles construíram um novo conhecimento, que foi o de se afastar da comunidade do hemisfério norte, da segurança de você ter uma referência astronômica fixa quando todo o céu do hemisfério norte se move, tem uma estrelinha polar que dá o norte verdadeiro. E esse conhecimento é incrível, como ele foi adquirido num processo intencional. O objetivo era quase de sempre, era ganhar dinheiro. Mas, e nesse processo aconteceu o Brasil. Quer dizer, o Brasil era uma fatalidade, talvez uma pedra no caminho, como diria o Drummond. Mas o Brasil estava no caminho, tinha que estar no caminho. Nunca houve a possibilidade de não estar no caminho das Índias, do contorno do anticiclone Atlântico Sul, não estar o Brasil. Essa possibilidade não havia. Então, é engraçado quando se fala sobre o descobrimento do Brasil. Primeiro, na minha opinião, nunca houve, a menos que você considere que índios não são brasileiros, que as várias etnias que já estavam aqui. Mas o interessante é que, assim, do mesmo modo que eu questiono o descobrimento, que não aconteceu, 1500, nunca ninguém descobriu o Brasil. Os portugueses já estavam cansados de saber o que tinha aqui. O problema é que eles não conseguiam engatar no trajeto do anticiclone do hemisfério sul. Eles saíam, espirravam fora do anticiclone horário, que é do hemisfério norte, do Atlântico Norte, e na hora de entrar para o anticiclone do hemisfério sul, eles batiam ali em Natal, Pernambuco, Cabo Calcanhar, alguma coisa assim. E quando erravam para o norte, eles eram obrigados a ir para o litoral do Ceará, e aí eles completavam todo o circuito, porque as caravelas não andavam contra o vento. Caravela não orça. O máximo que faz é um través aguçado, como a gente fala, mas ela não anda contra o vento, como barcos depois que tinham quilhas mais finas. Então eles tiveram assim uma competência muito grande de entender esses mecanismos oceânicos e tirar proveito deles. O bacana é que, ao mesmo tempo, o evento do descobrimento foi um evento de puro marketing político e econômico. Eles tinham que comunicar ao mundo. É por isso que até hoje funcionou. Até hoje, eu não me lembro de outro país que celebra o próprio descobrimento, né? Eu não celebraria o fato de ter sido descoberto, atitude passiva. Mas, ao mesmo tempo, a data artificial, né, de 1500, de abril, né, que os portugueses deram para o mundo, ela marca uma das mudanças econômicas mais importantes da história da humanidade, porque é o momento em que se mostra a viabilidade de uma operação comercial com o Oriente pelo hemisfério sul. E o que a gente estava falando, assim, as outras nações todas insistiram
conexão com a Ásia pelo norte. Porque você tem constelações seguras para se orientar, e 2, porque havia um indício de que era conectável o Atlântico Norte com o Mar da China, com o Estreito de Bering. E essa conexão, ela é possível. Aliás, neste momento agora, desde o ano passado, ela está possível por causa do aquecimento global. E provavelmente meu barco vai, nos próximos 2 anos, completar esse circuito também, que agora virou uma moleza, é só pelo prazer de ir para lá, porque não tem mais. E havia um indício que eram as madeiras, as driftwoods, as madeiras à deriva que você encontra no lado ocidental do Ártico. Um número, eu não sabia disso até que eu naveguei por lá. E aí eu percebi que era uma sugestão assim, muito tentadora. Você navega numa região como Spitsbergen, Jan Mayen, Novaya Zemlya, Severnaya Zemlya, Björnhamn, Islândia, em lugares onde não existe árvores, e é uma quantidade astronômica de toras de madeira deriva no mar. Bom, hoje nós não somos observadores, mas os navegadores dos séculos 13, 14, 15 eram muito observadores. Eles sabiam que essas madeiras vinham do Ártico Oriental. Então, bom, se as madeiras atravessam o Ártico conectando o Oriente ao Atlântico, por que um barco não pode fazer? E a tese estava correta. O problema era o tempo, que eles não sabiam. As madeiras de fato atravessam, são madeiras que cruzaram o Ártico, num fenômeno pouco citado, mas que se chama TPD, que é o Transpolar Drift, a deriva transpolar, só que esse processo leva não alguns anos, vários séculos. E enquanto outros navegadores insistiram no caminho fácil indo pelo Ártico, os portugueses se arriscaram num caminho incrivelmente mais complicado, mais distante, mais difícil, mais conturbado, porém viável. E eles construíram essa viabilidade. Isso exigiu superar alguns problemas. Por exemplo, o conhecimento de navegação foi feito, digamos, à sombra do conhecimento da Igreja Católica, que considerava o cálculo da latitude pela passagem meridiana uma heresia. Então, foi feito com o dinheiro de investidores, que eram judeus, que financiaram expedições, foi feito com um certo segredo, porque não era uma experiência de colonizar o mundo, de descobrir, de aumentar o conhecimento, era uma experiência para ganhar dinheiro. Então eles não tinham interesse nenhum em dar a receita do bolo para seus concorrentes europeus. Então é uma história muito bonita, que infelizmente é muito mal contada nas escolas. Ninguém fala disso, ninguém fala dessa grande façanha portuguesa, que não é o descobrimento do Brasil. Ninguém fala desse momento histórico que, a partir desse fato mercadológico, mudaria a história da economia no mundo. Quando você lê sobre as expedições britânicas do final do século XIX, do Scott, do Shackleton, de vários exploradores no Ártico, do Franklin, na tentativa da passagem de Noroeste, quando eles ainda, agora, poucos minutos atrás, 200 anos, 100 anos, padeciam do problema do escorbuto, e quando você lê os relatos de expedições portuguesas que ficavam 1 ano, 2 anos no mar, é notável que eles tenham tido assim, capacidade de superar problemas como esse. Por exemplo, o problema da alimentação, do reparo dos barcos, de chegar em lugares onde os ventos nem sempre eram favoráveis, compreendendo os sistemas anticiclônicos. Então, é um feito impressionante, um feito notável. Talvez só as navegações chinesas se comparam a isso, e elas, por alguma razão, foram erradicadas da memória ocidental. Tem uma característica de Portugal interessante, que durante um período foi um centro de acúmulo de conhecimento. Então, em relação aos templários, em relação a práticas comerciais, em relação ao estudo dos astros e da navegação, a tecnologia, e eles souberam empreender uma empresa, uma obra
que é notável. O grande problema de Portugal nesse aspecto, eu acho que foi a exiguidade humana. Quer dizer, eram poucos os portugueses, E outro grande problema é que a ganância que acabou matando. Os ganhos foram tantos e tamanhos que perdeu-se a razão. E claro, quando essa empreitada se mostrou economicamente viável, esse conhecimento acumulado de todas essas formas começou a gerar frutos, eles começaram a perder os seus homens. Quer dizer, você montava uma expedição para o Oriente e se perdesse 80% dos barcos, o restante pagava uma nova expedição. Eles começaram a fabricar os barcos com madeiras verdes, eles começaram a tentar entrar no Oceano Índico sem respeitar a inversão das monções e as épocas corretas, indo mais cedo do que era prudente e voltando mais tarde do que era recomendado. E isso acabou gerando uma sequência de acidentes e naufrágios. Eu fiz uma vez uma resenha de um livro, História Trágico-Marítima de Portugal, que é um balde de ocorrências desgraçadas que aconteceram nesse período ao longo da costa africana, sucessivos naufrágios numa quantidade que uma nação pequena como Portugal não pôde suportar. Então essa pujança e essa façanha impressionante, na minha opinião, acabou cedo, porque acabaram-se os portugueses que sabiam pôr em prática tudo isso, acabaram-se os navegadores. E é uma coisa interessante, isso faz parte até assim da psique portuguesa hoje, não voltou esse tempo, não voltou. Hoje está aí o conhecimento, mas cadê os portugueses que foi um período que ficou para trás. Houve um problema, claro, de Alcácer Quibir, Dom Sebastião e tudo mais, que culminaram lá com a mudança da coroa para a Espanha, mas foi um processo simultâneo onde o conhecimento definhou. Era um conhecimento mantido sob sigilo. Até hoje a gente não sabe como é que você faz o bordo da verga de uma caravela. Você não sabe fazer. O Torben Grael, um dos maiores velejadores da história do oceano, não sabe. Eu também não sei. Eles trepavam a vela pelo mastro ou eles passavam a verga pelo outro lado do mastro para mudar de bordo? A gente não sabe. Eles mantiveram esses... Cadê os desenhos desses barcos? Eles não quiseram nos passar isso porque, como eu falei, era uma empreitada econômica onde você não fica dando a receita da tua patente para os outros. Os mapas também, eles faziam confusão proposital com os mapas, né? Mas isso era comum, quer dizer, isso era era um ambiente, um meio onde era comum esse tipo de, digamos, reserva de conhecimento. Agora é pena porque a gente estuda mal tudo isso. Então tem alguns caras engraçados sobre isso, tem alguns brasileiros, né? Tem um amigo nosso, Eduardo Mello, que é um estudioso disso, tem o Max Justo Guedes, que escreveu muito sobre isso. Mas a gente, o Peninha lá dos livros sobre, conseguiu popularizar essas discussões, os aspectos mais prosaicos que a gente nunca tinha atentado para eles, mas eu acho que ainda tem muito pano para... E eu acho que hoje reproduzir essas expedições fisicamente seria uma maneira maravilhosa de entender o tamanho da obra que eles fizeram. Não é que eles conseguiram uma façanha, como eu consigo remar da África até o Brasil. Eles conseguiram fazer dessa façanha um negócio regular, que deu tanto dinheiro que desmanchou o negócio. Então, eu gosto muito desse assunto. Agora, antes deles, já tinha... Fala-se muito que já tinham encontrado aqui, já sabiam, eles mesmos já sabiam que existiam, mas chegou gente antes, né, dos portugueses ou não? Provavelmente sim, mas o fato é que chegaram portugueses antes de Cabral. Sim. Então, a viagem de Cabral, quando você analisa tecnicamente, é de uma precisão de quem já sabe onde está o pote. Chegaram como? Navegando. Mas numa caravela também, da mesma maneira? Provavelmente, provavelmente, chegaram embarcados.
barco semanal, uma caravela, não sabemos. Sabemos muito pouco sobre os barcos portugueses da época. Hoje as viagens que eu faço na Bahia, eu tentei 25 anos entrar na Baía Margarida, na Antártica, pelo Bullet, e eu só consegui o ano passado. 25 anos de tentativas, mais de 30, só consegui agora. Então, hoje para mim é um passeio, agora é um passeio, mas há 10, 2, 20 anos atrás era uma proeza. Então, Portugal participou de um processo muito interessante de conhecimento marítimo e começa com a experiência portuguesa na África, depois tem a experiência das ilhas atlânticas, como os Açores. Os Açores estão numa situação muito interessante, eles estão um pouquinho deslocados do eixo horário do anticiclone do Atlântico Norte. O Atlântico Norte é um rodamuinho gigante que vira no sentido horário, sobe a costa americana e desce a costa europeia e passa próximo ao Equador, de leste para oeste. Eles compreenderam esse sistema indo para os Açores, porque eles iam navegando de Portugal para os Açores. E quando eles voltavam dos Açores para Portugal, tem vários livros importantes de história que colocam essas baboseiras. Eles velejavam dos Açores para nunca. Eles continuavam indo até onde o vento permitisse. E de repente havia uma volta no vento, que eles chamavam de uma volta do mar. De repente o vento começava a decair para sul cada vez mais, sueste, sul, sudoeste, e de repente o vento vinha do setor oeste. E assim eles voltavam. E com isso eles descobriram que havia um regime circular de ventos e correntes, que permitia que eles retornassem mesmo não podendo ir contra essas correntes de ventos. Hoje, com os barcos que a gente faz, velejando, eu vou contra. Às vezes a gente vai para a Europa contra o vento. É chato pra caramba. Eu não tenho saco de fazer isso, é muito chato. Eu prefiro fazer uma volta maior e com maior velocidade, faço um caminho maior, às vezes mais rápido. E eles descobriram isso. Então foi um processo, e nesse retorno dos Açores o caminho era longo, o caminho da volta era longo, porque eles continuavam vindo em direção à América até essa volta. E foi incrível, porque isso de muitas maneiras ficou sabido. Camões escreve isso em vários dos cantos, foi preso por quase revelar o segredo, o maior segredo português do conhecimento dos rodeios do mar, como ele escreveu, o grão-rodeio. O grão-rodeio era o anticiclone. E tem anticiclone no Atlântico Norte e no Atlântico Sul, pela força de Coriolis. Eles têm rotações contrárias no Pacífico Norte, no Pacífico Sul, descoberta portuguesa também. E não tem no Índico, porque não tem um Índico Norte. E aí tem as monções. Então os portugueses compreenderam esses grandes mecanismos e fizeram proezas. E eu acho que foi um conhecimento acumulado aos poucos, mais dentro de um processo. Talvez a embalagem mais conhecida desse processo é a Escola de Sagres. Mas o Brasil era uma pedra. Como é que foi para você estar... Você já deve ter falado 1 milhão de vezes sobre isso, mas talvez todo mundo te pergunte, mas é porque é uma coisa tão incrível e tão fascinante que todo mundo realmente quer saber. Mas estar sozinho e ao mesmo tempo ter essa emoção de, enfim, como é que é ver uma baleia no meio do oceano? A baleia, imagino que seja uma coisa absurdamente maior do que esse barco, né? Você está sozinho ali e... Bom, a semana passada a gente estava em Ushuaia, né? E eu estava com um comandante de um desses barcos que faz esse turismo lá. Ele está há 30 anos lá e nunca tinha visto baleias como agora elas estão entrando. Baleias que a gente não encontra na Antártica assim com facilidade. A gente encontra baleias baleia sei, estavam entrando no canal de Beagle, e é uma experiência maravilhosa. São baleias grandes, baleias acima dos 15 metros de comprimento. O fato é que na época isso aqui não era assim o objetivo máximo da minha vida, mas foi uma experiência pela qual eu me apaixonei e eu levei a sério. Eu estudei a fundo, eu gostava de remar, eu não gosto de futebol, tinha já uma experiência longa no remo. O remo é um esporte genuinamente brasileiro, que os brasileiros, por talvez medo do mar, ou esse horror que eles têm do mar, eles abandonaram.
e importaram um joguinho em inglês que eu acho entediante. Então eu me encantei pela história. E me encantei também pelas interpretações que outros caras fizeram do problema de cruzar um oceano. Então é uma experiência onde você não vence pela força física, você vence pela busca do equilíbrio. Você tem que encontrar um regime equilibrado para coexistir com forças grandes e conseguir chegar do outro lado. Uma obra de paciência que seguramente entre parênteses, um mineiro caricato, como a gente falaria hoje, perceberia, né? Um caipira, um caiçara, perceberia com paciência, dá para chegar. A gente tem essa ansiedade de fazer tudo em pouco tempo. Então foi uma experiência de aprendizado, de iniciação para mim muito importante. Eu estudei muito os outros casos de desastre, experiências no mar, as canoinhas do Brasil, de lugares diferentes, cada uma com um feitio próprio, um design completamente ligado à atividade econômica, cultural da região. E eu acho que isso foi importante. E a viagem deu certo. O mais legal é que a viagem deu super certo. No final, o mais difícil foi o processo burocrático, foi resolver problemas diplomáticos e financeiros do que a viagem. Quando eu estava no mar, eu estava feliz. Então, você não está isento do problema do medo, do risco. Hoje eu teria muito mais receio de fazer uma viagem como essa por causa do trânsito. O trânsito hoje é terrível, terrível. Tem lugares em alto mar onde você cruza um navio a cada minuto. Cada minuto vem um bicho. Alguns têm AIS, outros não têm. Tem muito navio grego. Tem muito pesqueiro clonado, coreano. Então você não tem hoje meios eletrônicos seguros para ter certeza que não vão passar em cima de você enquanto você está dormindo. E o mar, nesse aspecto, virou o problema menor. Como no caso da Antártica, as primeiras viagens que eu fiz para lá, consegui passar o Cabo Horn, e agora, em vez de subir o Pacífico ao sul, cada vez mais para o precipício, aquela sensação do medo. E hoje, o Estreito de Drake a gente faz com tempo bom, com tempo ruim, do jeito que for, de ré, a gente faz olhando para o relógio. Olha, dia tal, preciso estar de volta, tem um voo. Quer dizer, mudou de figura. Então, na época, foi uma experiência divertida, assim, impressionante. Aí a reação das pessoas, né, de descrédito, os caras do Royal Cape Yacht Club, a África do Sul estava em pleno regime do apartheid, então havia o Yacht Club da cidade do Cabo, era um lugar snob, que as mulheres não podiam entrar no bar, tinha um monte de... E no começo eles foram muito críticos e duros, porque são caras experientes, ao contrário dos yacht clubes brasileiros, onde ninguém navega. Lá os yacht clubes, eles são de caras que estão acostumados a fazer voltas ao mundo, travessias em solitário, no dia a dia deles, eles gostam. Então, para mim, a crítica deles doía. A crítica do Yacht Club do Rio de Janeiro, para mim, quem que navega no Yacht Club do Rio de Janeiro? Quem que tem 5 voltas ao mundo? Ninguém. Agora, em Cape Town, me doeu porque eram caras do mar, arrogantes, alguns, dentro desse contexto. E foi engraçado ir quebrando essas críticas aos poucos e ganhando a simpatia deles. Então foi uma mistura de experiências muito bacana. Mas ainda tem, por exemplo, rotas que você ainda quer conseguir desbravar? Eu não sou desbravador, eu não quero desbravar nada. Eu gosto de navegar. Então, por casualidade, eu gosto de navegar onde tem menos pessoas navegando, mas não tenho a pretensão de ser o primeiro. Já fui o primeiro em dúzias de coisas absurdas, mas nunca foi esse o objetivo. O objetivo é estar no mar, é fazer coisas divertidas, inventar uma brincadeira, uma proeza. Por que ninguém contornou a Antártica num taco só? Então vamos fazer. Por que não usar um sistema diferente? Por que não copiar o mastro de uma jangada em vez de copiar num estaleiro inglês? Então esse tipo de
Desafio eu gosto, mas é pelo prazer, não é uma indústria, não quero ter patrocínio, não faço isso para ganhar dinheiro, eu ganho dinheiro para poder fazer isso. Quanto dinheiro eu puder ganhar, eu vou enterrar nisso até estourar em todas as contas e começar de novo, né? Assim. E hoje é engraçado, porque tem caras, não, estou esperando o meu preparador físico, o meu empresário, o meu patrocinador, e eles vão pro diabo, porque nunca vão fazer nada, não vai acontecer essa conjunção no Brasil. Se fosse na França, acontece, mas aqui não. Quais são os seus planos? Meus planos são os planos. Então, eu gosto de planos, mas eu não tenho nem lugar para guardar. Meu escritório está cheio. Minha casa não tem mais lugar para guardar planos e livros estão saindo pela chaminé. Então, o prazer que a gente tem não é o de ir para esses lugares onde ninguém foi. É o prazer de ter participado do processo, de você, de repente, desenhar um sistema completamente novo e um barco e construir ele e no final você mostrar que ele funciona. Esse processo é maravilhoso. Às vezes não dá certo, mas normalmente tem dado. O problema no mar, quando não dá certo, você paga o preço. Às vezes é o pescoço que vai. Então, assim, só esse fato de você saber que é o teu pescoço que você vai se afogar ou vai morrer de hipotermia, te faz executar com um certo respeito. Então, e também eu descobri com os anos que navegar é um processo maravilhoso de seleção natural de gente chata e arrogante. Então, todos os arrogantes e pentelhos e prepotentes, de alguma maneira, são suavemente sugados pelas lides do mar e no final da jornada a gente encontra sempre uns caras muito especiais. E hoje eu convivo com esses caras, os caras que eram meus ídolos quando eu tinha 20 anos de idade, o Jérôme Poncet, a Sally, o Philippe Poupon, esses caras todos, hoje são caras com quem a gente convive assim, assando o carneiro, na Patagônia, na Península Antártica, numa cratera de Deception. Esse foi o mundo que eu idealizava, se eu pudesse um dia conhecer um cara desse, e hoje a gente convive e sabe que no fundo sempre foi simples assim, porque se não for, esse mundo não existe. E você se arrependeu em algum momento, em alguma viagem, que você está no meio, você pensa, cara, será que eu calculei errado? Será que, não sei, ou que alguma intempérie que você não previa? Arrepender não, às vezes você pergunta, mas de onde a gente inventa essas ideias de vir parar aqui, né? No ano passado, na temporada passada da Antártica, não essa que está terminando agora, eu tive uma travessia muito difícil. O Paraty 2 invernou na Antártica, ficou um ano lá. Eu não invernei dessa vez, mas eu levei o barco até lá, deixei o Flávio, a mulher e o filho, e depois eu fui buscar a turma e trazer o barco de volta para o Brasil. E na volta a gente saiu cedo. A gente não saiu que nem agora, que é o fim da temporada, ainda está quente na Antártica, você não tem. Mas a gente saiu numa época em que ainda tinha muito gelo, o barco estava muito frio, apesar do aquecimento, tinha muito gelo nas partes internas, nos forros, e deu um monte de problemas da longa permanência no frio. As correias relaxaram, as velas ficaram duras, os cabos não davam nós, as bombas d'água pararam de funcionar. Pela primeira vez tivemos uma pane num dos eixos do motor, de tanto bater nas pedras. Pela primeira vez o sistema hidráulico do leme e o piloto automático não funcionaram. Pela primeira vez eu peguei um mar completamente diabólico. Foi uma temporada de muito calor e essa história do calor nas grandes latitudes está assim, infernizando a vida da gente. O mar fica duro, as tempestades são cada vez mais fortes. Quando dá um dia de sol, assim, dá medo na gente, porque ixi, lá vem o calor e lá vem a porranca, a pauleira. Então foi uma volta muito difícil. Houve um dia em que a gente mergulhou numa onda tão grande, entrou tanta água no barco, e eu falei a gente estava em dois só, eu falei pro Flávio, Flávio, nós temos 2 horas para resolver todos os problemas, senão eu vou descer com o barco pro fundo. Você escolhe do jeito que você vai embora, o bar está aberto. Então essa frase assim do bar está aberto é quando a gente simplesmente libera todos os procedimentos e cada um vai salvar a sua pele. E claro, como sempre, a gente resolveu todos os problemas, mas
Depois tinha um outro problema burocrático, a entrada nas Falklands é muito, além de Porto estar fechado, ela tem que ser programada com dia, hora e minuto de entrada nos Narrows, na garganta de entrada de Port Stanley. E é um procedimento dos britânicos, que são rigorosos. E eu tinha marcado isso com muitas semanas de antecedência. Foi uma questão de honra marinheira, assim, eu querer passar na hora combinada. E eu não sabia se a gente ia conseguir. No final a gente conseguiu chegar algumas horas mais cedo, e aí eu dei uma enrolada clássica. Mas o mar estava assim, enrolar no meio de ondas, arrebentando no meio das pedras e ilhas que você não conhece. E entramos exatamente no minuto combinado, e aí o pessoal veio cumprimentar. Então assim, essas pequenas alegrias é que são... Aí os caras que estavam dentro do porto não acreditavam que a gente estava chegando da Antártica, uma viagem de quase 800 milhas, naquelas condições, sem nenhum drama, nem nada. Mas que eu me perguntei várias vezes o que a gente veio fazer nessa hora, nesse lugar, eu perguntei. E essas pequenas... porque, enfim, você passa uma viagem dessa quanto tempo? Depende da viagem, mas... Depende, às vezes são algumas semanas, às vezes são vários meses. E aí os momentos que você mais os momentos que você guarda são os momentos emocionantes, né? Porque de tantas e tantas horas... Tem alguns que eu não gostaria de guardar, assim, no ano retrasado, com as crianças a bordo, aí eu cometi alguns erros, dos quais você não escapa, assim. Então houve uma quase colisão com um gelo por distração. Houve um calha em alto mar, que assustou muito as minhas filhas. A gente, quando conseguiu passar o Gullet, essa passagem mítica, bateu um estado de euforia, assim, e é uma região muito perigosa, a cartografia é muito pouco confiável. Então, eu nunca imaginei que em alto mar, longe da costa, a gente poderia encontrar uma laje. E o barco, a toda velocidade, com todo o pano, bateu numa laje com uma violência, qualquer outro barco na terra teria afundado. Eu construí esse barco, projetei ele exatamente para aguentar esse tipo de desaforo, inclusive para poder encalhar. Só que a gente atravessou essa laje, a parte seca, e o barco, na hora da descida do outro lado da laje no mar, ficou preso. E aí tinha ondas, quer dizer, o barco sobe com as ondas e, preso por um dos lemes, batia com uma violência, as crianças caíam no chão, a Marina caía no chão, todo mundo caía no chão, e você não tem como controlar. A gente tentava desencalhar, como é que eu vou desencalhar 120 toneladas? Então foi assim, essas a gente dá risada hoje, mas são experiências que eu não queria repetir. Mas tem outras coisas divertidas, os encontros malucos com esses franceses que viajam para lá, essa cultura do desprendimento físico que não existe no Brasil. O brasileiro ele é um pouco medroso nesse aspecto, ele não abre mão, ele não gosta de dor, não aceita dor, nem sofrimento de nenhuma espécie. E esses caras que estão lá, alguns são caras impressionantes, assim. Eu não tenho essa competência de aguentar o sofrimento por tanto tempo. Então eu tenho um certo orgulho, eu fiz viagens que ninguém fez no mundo, mas nunca sofri. Nunca tive que sofrer. Eu fiz a primeira volta ao mundo na Antártica, peguei ondas de 25 metros de altura, eu estava subiando, estava morrendo de medo, mas estava subiando, tinha pão quente, fresco dentro, o barco funcionou, capotou, virou, descapotou, eu continuei a vida normal, né? E esses caras não, eles têm quase que uma cultura assim de aguentar do lado de fora o tempo inteiro no frio. Então, eu tenho uma certa admiração por isso, mas não é o que eu quero. Eu acho que é possível fazer coisas espetaculares sem ter que viver de modo espetacular ou ser espetacular. Eu estava falando ontem numa aula inaugural lá no sul de uma universidade que a gente não pode depender de pessoas de talento. Eu não acredito num mundo feito com pessoas talentosas. Eu acredito num mundo onde você usa o talento das pessoas. Todo mundo tem algum talento. Agora, pegar um cara talentoso, eu não quero. Os caras talentosos são chatos pra caramba. Eu quero os caras normais, os penteiros, os engraçados, os limitados. Cada um deles tem alguma qualidade. E eu acho que a experiência no mar
ela é gratificante porque ela acaba revelando isso. Então a gente sentiu isso com as nossas filhas. A gente tem meninas gêmeas onde uma é completamente atirada, ela pula, escala, qualquer coisa, e a outra é totalmente medrosa, apavorada, insegura. E quando você põe elas duas num barco, aquela que é atirada, ela não consegue, a ansiedade dela não deixa ela ser competente. Ela não consegue. Ela consegue se atirar, consegue escalar esse prédio, subir de um lado, descer do outro. E a outra, que é toda atrapalhadinha, não sei o que, ela consegue com assim, uma facilidade, deixa toda a molecada para trás. Então o mar tem essa, a vida no mar tem essa característica interessante de revelar qualquer talento que você tenha lá no fundo do saco, alguma coisa tem que servir e você acha o que é. Às 13h28 liguei o rádio, faltava a bobina. Saí com a bobina de 20 metros nos dentes, atarracheia como um mágico, pulei para dentro e pontualmente às 13h30 entrei na frequência, sem ao menos ter tido tempo de olhar para os coqueiros. O Álvaro, o Mário, o Luciano, o Ronaldo, o Gerd e tantos outros amigos estavam atentos na escuta, esperando notícias e uma previsão de quando eu chegaria. Foi o Alex quem me pescou na frequência. E do mesmo modo como sempre fez ao longo de 100 dias, com a voz pausada e o seu arrastado sotaque húngaro, começou: Papa Yankee 2, Kilo Alfa Kilo, móvel marítimo de Papa Yankee 2, Papa Alfa. Boa tarde, Amir. Espero que tudo esteja em ordem. Responda, por favor. Primeiro, estado geral. Segundo, posição. E terceiro, distância da costa. Adiante, Amir. E do mesmo modo como eu sempre respondi todo esse tempo, falei tentando controlar a respiração ainda ofegante. Ok, Alex. 100% copiado, estado geral perfeito, sem problemas. Infelizmente não posso calcular a posição. Ele ficava nervoso, pois a falta de posição era sinal de mau tempo e mar duro, porque estou cercado de coqueiros e acabo de chegar. Eu completei. O Alex se engasgou pela primeira vez e o Álvaro, emocionado, não conseguiu dizer uma só palavra. Explodiu no rádio uma invasão de vozes, prefixos e nomes de radioamadores de todos os cantos do planeta que, eu não sabia, acompanharam atenta e silenciosamente todos os meus passos, dia a dia, numa longa vigília que acabara de terminar. Tanta gente falando, cumprimentando, agradecendo, e eu não pude transmitir a posição e o local de chegada, que ninguém sabia ainda. Desliguei tudo, tirei os sapatos e ao sair dei de cara com um pescador em sua barquinha, ao lado, observando. Simples e atencioso, o homem me perguntou: como foi a pescaria, moço? Não, eu não pesquei nada não, meu senhor, eu respondi. E ele, lamentando ouvir aquilo, disse: pois é, moço, a vida tem dessas coisas. Nos dias se consegue tudo, noutros não se pega nada. É como a maré, vai, mas sempre volta. E na sua santa simplicidade, afastou-se remando seu barquinho até a areia em frente. As folhas dos coqueiros balançavam ao vento, produzindo um som delicioso de se ouvir. Sentei-me na borda do barco, molhando os pés na água. Estava a metros apenas da praia, e olhando as raras marcas de passos na areia, não tive a menor vontade de descer e andar. Fiquei assim, numa profunda calma, por um bom tempo, balançando os pés na água.